Muy buenos días. Muito bom Un saludo dia. al misionero Miguel Uma Bermúdez saudação ao Marín missionário Miguel y Bermudes a todos los Marim, ministros, a todos os hermanos y hermanas ministros, reunidos irmãos e allá irmãs reunidos por en lá Tinaquillo, em Tinaquillo, estado no Cojedes, estado de Venezuela, Corredes, na Venezuela. y todos los que están E conectados todos aqueles que estão a través del satélite conectados pelo Amazonas, del satélite satélite Eutelsat Amazonas 8, e pelo satélite hoy, Eutelsat 8. sábado Hoje, 28 sábado, de diciembre de este 28 de año dezembro deste ano de 2024. 2024. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem assentar-se, Es tenham a realmente una bondade. bendición Realmente é uma bênção y privilegio grande poder e um grande saludarles a todos privilégio ustedes poder saudar a todos y vocês desearles e un desejar-lhes próspero año um próspero ano 2025. 2025. Ya hoy Hoje es el último já sábado de é o este último año sábado deste ano, 2024 2024, y ya mañana es el e último já domingo. amanhã é o último Nos domingo. quedan unos días E nos todavía restam de uns este año diazinhos ainda 2024 deste ano de en donde esperamos 2024, grandes onde bendiciones esperamos grandes de parte del bênçãos Señor. da parte do Senhor. En el mensaje Na mensagem que nos predicó que nos pregou el doctor William o Soto doutor Santiago, William Souto Santiago, el cual mensagem nos habla que nos fala, nela en el nos fala mensaje na mensagem, los misterios o qual nos y fala las na mensagem bendiciones os mistérios contenidas e bênçãos en la contidas evangelización y en la no visión de la evangelismo carpa e en na el día visão da postrero, carpa que no fue último dia, que predicado foi el martes pregada 31 de em julio terça-feira, 31 del de junho 2007 de en Buenos Aires, 2007, em Argentina. Buenos Aires, na Nos dice Argentina. allí Nos fala aí el doctor William Soto o Santiago. doutor William Souto Recuerden Santiago. que el séptimo Lembrem-se que o sello sétimo selo es como un cohete. é como um foguete. Explota a cierta Ele altura explode numa y certa altura, después explode e explota más depois arriba explode y mais em después, cima e ya depois, mientras más já alto quanto es la mais explosión, alto de for más a lejos explosão, se ve. de mais longe é vista ou se Vean, vê. va Vejam, explotando vai explodindo a una altura que se a uma altura que va viendo se vai solamente en vendo, cierta área, só se vê numa certa área ou zona, luego más e arribita depois mais lá em se va cima, viendo aí já se vê, ou de vai esa se área que se vendo vio más dessa área que se viu mais el área a que se ve área que se más vê arriba, o sea, se mais va acima, ou seja, añadiendo que se pode visión ver, vai se acrescentando cada vez más visão, alto, cada cada vez vez nas más alturas se amplia a grupos visão lo ven. dos mais grupos o veem, ou seja, amplia a visão de mais Y grupos. también salen E cinco também estrellas saem y una 5 de ellas estrelas e uma explota. delas explode. Así que esas Assim, explosiones de modo que essas explosões mostrarão diversas manifestações que surgirão que pertencem ao sétimo selo. No livro dos selos, na página 465, aí nos fala isto que o nosso irmão William está nos dizendo. Diz o irmão Branham, é como disparar ou lançar um foguete aos ares. Escreve Cristo. Esse foguete faz uma explosão bem pertinho e depois, um pouco mais alto, faz uma outra explosão. E do lado direito escreve: o Filho do Homem é igual, sétimo selo, quinto Elias, segundo Moisés, segundo Jesus. E daí saem 5 estrelas daí. Uma dessas 5, escreve Elias, faz uma explosão, e daí saem mais 5 estrelas. E uma dessas estrelas, escreve Moisés, explode, e daí saem mais 5 estrelas. E depois vão desaparecendo gradativamente. Assim é o sétimo selo. Aí termina o tempo para o mundo. Para o mundo termina o tempo. É o fim do tempo para isto, para aquilo e para todas as coisas. Tudo termina ou se finaliza com o sétimo selo. Agora, como é que Deus vai fazer isso? Isso é o que nós não sabemos. Não sabemos. Nisso aí será o tempo para todas essas coisas e a entrada ao milênio. E escreve introdução e também escreve sétimo milênio. Agora vejam como, de que forma o sétimo selo, ao ser de uma forma tríplice ou tripla, porque o Filho
do homem vem com seus anjos, aí está o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias. E isso no livro dos selos nos fala disso. Na página 466 diz: mas tão certo como eu estou de pé aqui na plataforma, esta noite eu tive a revelação que revelou isso, e é de uma forma tríplice. E agora, com a ajuda de Deus, eu quero falar-lhes de uma parte disso, a respeito disso. Então, vocês, em primeiro lugar, vejamos isso. Aqui está a revelação para dar início, mas eu quero dizer-lhes o que é. O que aconteceu é que aqueles 7 trovões que ele escutou, que foi proibido escrevê-los, e escreve 7 trovões, esse é o mistério por trás desses 7 trovões. E escreve a segunda vinda. O 7º selo é a segunda vinda de Cristo. Esse é o mistério por trás desses 7 trovões consecutivos que saíram. Agora vejam como essa forma ou maneira tríplice é o mistério do 7º selo, ou seja, Deus operando o ministério de Jesus, de Moisés e de Elias em um homem. Agora, nesta mesma página que estávamos lendo, onde ele nos falou do 7º selo como um foguete, e isso é na página 465, continuando aí onde tínhamos parado, diz: agora perceba que a abertura deste selo foi muito tremenda ou extraordinária, que até os próprios céus, os mesmos céus, foram silenciados por esse evento pelo tempo de meia hora. E isso é tremendo, extraordinário. O que é? Não houve nada que se movesse durante esse tempo. Uma meia hora talvez possa ser, não possa ser muito tempo se você estiver se divertindo, mas estando em suspenso ou em expectativa entre a vida e a morte, pode ser como um milênio. E escreve aí, meia hora de silêncio como de morte, desenha uma pedra angular e uma estrela de Davi também. E escreve milênio, suspenso, ou seja, em expectativa. Tudo isso nós já lemos. Agora diz: em suspense ou expectativa. Isso é tão grande que nem o próprio Jesus falou disso, nem nenhum dos outros também falaram. João não podia escrever nada, coisa alguma não. A ele foi proibido escrever a respeito disso. Somente disse que havia esse silêncio existia. Meia hora escreve. Os 24 anciões diante do trono tocando as suas harpas, eles pararam de tocar, os anjos pararam de cantar. Pensem nos querubins, nos serafins que Isaías viu lá no templo, com seus 3 pares de asa, tendo 2 sobre a face, 2 sobre os pés, e com 2 voavam. Dia e noite estavam diante de Deus, dizendo ou falando: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso. E quando entravam no templo, via-se que as colunas do templos tremiam por causa da presença desses anjos. E escreve aí Apocalipse 11, 19 ao 15. E o 19 e o 15, e esses serafins santos ficaram calados, os anjos pararam de cantar. Não havia nenhum louvor, nenhuma adoração em torno do altar, não havia nada, coisa alguma. Havia um silêncio como de morte pelo tempo, duração de tempo de meia hora. E desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Na direita escreve silêncio por meia hora. Todas as hostes celestiais estavam silenciadas, ou em silêncio por essa meia hora, quando foi aberto esse mistério do 7º selo no livro da redenção. Lembrem-se que quando ele disse que a meia hora todavia não tinha começado ou iniciado, mas que começaria, e vejam vocês que a meia hora corresponde ou cabe à dispensação do reino. Portanto, em muitas mensagens, ele nos falou aquilo que seria a dispensação do reino, a era da pedra angular e tudo o que se estaria realizando, fazendo durante esse tempo, como também o falou o reverendo William Branham, quando nos falava sobre ele tomando o título de propriedade, trazendo-o para a terra, aberto na sua mão e entregando-o para um homem, e ele mudando, trocando de cordeiro para leão. Mas vejam tudo isso, tudo o que ele estava trazendo era a revelação do que seria ou aconteceria nesse tempo quando isso acontecesse. Assim também nosso irmão William, ele nos estava falando e mostrando aquilo que seria e como seria a sua vinda. E mostrou
pela Escritura, mostrou todo o cumprimento do sétimo selo e como iria se desenvolver esse mistério no meio da igreja noiva, o qual viria como ladrão na noite, viria da forma em que muitos não esperavam. E viria de uma forma ou de um jeito na qual iria acontecer a mesma coisa, tal como no tempo de Jesus, em um obreiro da construção, em construtor. Quando ele falava, o que se Deus também cumprir a sua vinda num construtor, passaria em branco para muitos, despercebido até mesmo para os mesmos crentes da mensagem. Mas para os escolhidos, eles conheceriam esse mistério e o receberiam, porque eles estariam vendo quem está por trás desse instrumento, quem está por trás desse véu de carne, que é o cumprimento do anjo que era diferente dos outros, o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, para trazer a fé para ser transformados e raptados, trazer-lhes a fé para ser transformados e raptados. Esse escolhido que vai ser transformado e raptado e levado à ceia das bodas do Cordeiro é quem receberia a sua vinda e receberia as bênçãos da sua vinda. Aquele que não vai ser transformado, ora, não vai receber, não vai crer no cumprimento da sua vinda. Tão simples assim. Agora vejam, ele continua dizendo, quando as hostes celestiais estavam em silêncio por essa meia hora, quando foi aberto esse mistério do sétimo selo no livro da redenção, pense nisso, mas sim está aberto porque o Cordeiro o abriu. O que eu creio é que todos estavam dominados por um temor reverencial. Não sabiam, mas de repente aí estava. E eles cessaram, pararam de fazer tudo, porque o que é? E ele escreve aí, temor reverencial. Agora, olhem, este sétimo selo, o qual vem sendo anunciado, que vem sendo anunciado desde o Gênesis, este sétimo selo, ou seja, aqui, o sétimo selo, ele diz aí no livro dos selos, olha, diz, então, o 8º capítulo somente revela o cenário do sétimo selo, e a parte desse cenário não tem outra coisa revelada, isso não tem nada a ver com o capítulo 7. A revelação do sétimo selo é completamente sem palavras, e se tivesse tempo, eu gostaria de ver alguns exemplos. Lhes poderia mostrar como é que desde lá, desde o Gênesis, este sétimo selo vem sendo anunciado. E ele escreve aí a segunda vinda de Cristo. E do lado esquerdo, aí em cima, onde diz sétimo selo, do lado esquerdo escreve sétimo selo é anunciado desde o Gênesis e nos outros selos. Também do lado direito escreve em cima, desde o Gênesis é anunciado o sétimo selo. E aí também escreve 100 palavras. Eu estou na 448 do livro dos selos. Continua dizendo, estes selos apareceram desde o princípio, desde o início. Se vocês se lembram como vimos nas coisas nesta manhã, e agora preste bastante atenção, como apresentamos isto, e acharemos que quando chegar o sétimo selo, aí termina, porque o sétimo selo, vejam, mais adiante ele disse que é o fim das taças, é o fim das trombetas, diz no parágrafozinho antes de lermos na 465, começa na 464, embaixo diz, no final deste sétimo selo, e escreve tempo sobrante, que sobra Moisés e Elias. No final deste sétimo selo é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e até mesmo é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso está contido no sétimo selo. Agora vejam, o sétimo selo dá fim à dispensação da graça e o começo da dispensação do reino. Ou seja, ele introduz o milênio, estando nestes corpos terrenos. Todo o labor que Deus está realizando, fazendo nestes últimos dias, é a obra do sétimo selo. E é uma obra que, vejam vocês, à medida que vai surgindo, aparecendo, vai se vendo cada vez mais claramente essa obra e começa a obrar, a operar, primeiro com um grupo, que é o que nós estávamos lendo, aí na mensagem
do nosso irmão William Soto Santiago, intitulado Os Mistérios e as Bênçãos Contidas no Evangelismo e na Visão da Carpa no Último Dia. Aí ele diz, continua dizendo onde tínhamos parado, assim que essas explosões mostrarão diferentes manifestações que surgirão e que pertencem ao sétimo selo. Vamos dizer, vamos falar assim, a explosão para a... Vejam, explodiu. A explosão para a noiva explodiu, a explosão para a noiva, na revelação do que é a sua vinda, dando-lhe a fé de rapto para a noiva, que será raptada, que será transformada, conhecendo a noiva, conhecendo ele na sua vinda com um nome novo. A explosão da noiva. Depois diz a explosão para as virgens insensatas. Vejam, e já se está entrelaçando essa explosão também. Continua dizendo para a explosão para as virgens insensatas, a explosão para o mundo, para os judeus, incluindo todos. E também está se entrelaçando tudo isso porque a terceira etapa é para todos os grupos. Todos os grupos escutarão, aqueles que ainda não escutaram, os grupos da noiva, das fátuas, dos perdidos, dos 144 mil, todos escutarão a voz do Filho do Homem, a voz do Senhor na sua vinda, porque na terceira etapa todos têm que reconhecê-lo. Uns o reconhecem para a transformação, outros o reconhecem e terão que dar as suas vidas na grande tribulação, outros o reconhecem para a condenação. Vejam, cada um ou cada qual vai reconhecê-lo e vai receber aquilo para o qual já foram pré-ordenados para essas bênçãos ou essas maldições, porque ele vem com bênçãos e com maldição, com bênção e com maldição, bênção para os que o recebem, maldição para os que o rejeitam. Digamos a explosão para a noiva, a explosão para as virgens insensatas, a explosão para o mundo, para os judeus, incluindo todos eles. Ou seja, incluirá tudo, incluirá toda a humanidade, o mundo inteiro será incluído, mas tem que em cada momento que surge uma explosão, é que surge uma obra ou um labor, um trabalho onde estará ligado, esse labor estará ligado ao sétimo selo. Vejam como o sétimo selo tem diferentes ou diversas fases, diferentes labores ou labor para impactar todo o planeta Terra, os céus e a Terra também. Olhem, impacta o céu, porque o que se estava realizando no céu por tantos anos, milhares de anos, isso cessou, parou, deixou de se fazer as coisas que se estavam fazendo no céu. E aí nós vemos o céu sendo impactado pelo sétimo selo, e a terra sendo impactada na sua vinda e através desse labor. Vejam, e é impactados os grupos, todos os grupos são impactados, e aquele que mais ou que menos sempre terminará escutando essa voz, seja para receber bênção ou para receber maldição. Vimos o labor do sétimo selo no fim do tempo. Este foi o nosso tema nesta pequena conversa desta ocasião. O labor do sétimo selo ou no fim do tempo. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, e amanhã estaremos nos vendo na atividade de amanhã. Estejam bem cedinho, vamos tentar começar um pouquinho antes das 10, já que a mensagem de amanhã é uma mensagem um pouco longa e nós desejamos aproveitá-la bem, aproveitar bem esse dia, assim que estaremos iniciando um pouquinho antes das 10. Assim que tentem chegar cedo para começar um pouquinho antes das 10 horas da manhã. Que Deus os abençoe e guarde a todos.